Pega a sua Bíblia. Vamos escutar a palavra com essa mulher de Deus. Pai, nós queremos te louvar pela vida da tua serva. Usa ela, Pai, poderosamente. Tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar aqui hoje. Que o céu se abra sobre esse lugar e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você aguenta ficar mais um pouquinho em pé? Olha para o seu irmão e pergunta assim: você está preparado para o que Deus quer fazer na sua vida essa noite? Aleluia. Ah, é? Vamos chamar as crianças para orar. Glória a Deus. Vamos abençoar os pequeninos. Amém, irmãos? Vamos direcionar as nossas mãos para essas crianças. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada uma dessas crianças, Pai. Elas estão aqui, Senhor, na tua casa, te adorando, glorificando o teu nome. E, Senhor, nós vamos agora para a salinha e te pedimos que a tua palavra ali, Senhor, ministrada, venha, Senhor, meu Deus, semear, Senhor, no coração desses meninos, dessas meninas. E seja uma bênção, Pai, tanto aqui quanto na sua casa, quanto na escola, Senhor, em todos os momentos da vida dessas crianças, Pai. Toma cada uma em tuas mãos, nós que vamos estar ali com elas. E nós te agradecemos por essa noite, por esse mover, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando. Fecha os teus olhos no teu lugar. Acalma o teu coração, acalma o teu espírito, eleva o teu espírito ao Senhor, continuando nessa adoração. Aleluia, Jesus. Vamos dizer assim: mais de ti. Diga ao Senhor essa noite: mais de ti. E menos de mais uma vez, mais de ti, Senhor. Mas diga com todo o seu coração a Ele: de ti eu quero mais, muito mais, Senhor. Oh, Espírito Santo, de ti. Declare: menos de mim, menos de mim. Diga a Ele: menos de mim, menos de mim. Que Ele cresça na minha e na sua vida, que Ele cresça. Diga: oh, nós declaramos, Senhor, como tua noiva, oh Espírito Santo, honramos o teu nome esta noite, oh, entronizamos o teu nome, Jesus. Oh, Senhor dos senhores, Rei dos reis tu és.
que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Senhor, nós estamos aqui esta noite. Já estamos, Pai, movidos pela Tua presença neste lugar. Já estamos tocados pela Tua presença neste lugar. E nós queremos dizer em nome de Jesus: toma o lugar que é Teu. Espírito Santo, toma a primazia e faz aquilo que Tu queres fazer esta noite. Em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, me calar de obiacé. Eu quero declarar nesta noite, Senhor, sobre cada vida, meu Deus, que hajam ouvidos abertos para ouvir. Que o Senhor esta noite traga os sentidos espirituais sobre nós, para que nós tenhamos ouvidos para ouvir, olhos para ver. Ah, Senhor, que nós tenhamos mãos para tocar, pés para pisar, que o nosso olfato perceba o aroma da Tua presença e o nosso entendimento esteja aberto para compreender a Tua palavra. E eu quero ordenar em nome de Jesus a todo demônio que tem entrado acoplado sobre qualquer vida. Eu te dou uma ordem nessa noite: saia desse lugar, em nome de Jesus. Espírito de surdez, espírito de perturbação, solta essa vida agora, em nome do Senhor Jesus, porque este lugar só tem espaço para o agir do Senhor. Aleluia. Você pode sentar dando glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 6. Esta tarde, quando eu orava, eu quero confessar uma coisa aos irmãos. O Senhor me deu esta palavra no início desse mês. E desde que o Senhor trouxe essa palavra, ela tem sido tão forte na minha vida, que a minha maneira de adorar mudou. E assim, eu estou muito impactada. E eu pedi ao Senhor que assim como Ele impactou a minha vida, e eu disse a Ele: Senhor, eu não sou capaz, mas que o Senhor transmita a Tua palavra nessa noite, para que você também possa receber, para que você possa ser tocado, para que haja um mover do céu sobre a tua vida, como está sobre a minha vida. E quando eu estava orando esta tarde, o Senhor falou para mim que durante a ministração dessa palavra, algumas pessoas vão se sentir mal. Talvez você tenha uma dor de cabeça, talvez você tenha um enjoo, talvez você sinta um mal-estar. E se você sentir isso, eu quero que você levante a sua mão, que um dos nossos obreiros vai orar por você. Amém? E o Senhor também falou comigo que essa ministração vai trazer sobre a vida de algumas pessoas uma libertação tão forte que você vai vomitar. Eu não sei se durante o culto você vai sentir vontade, se você vai correr para o banheiro, ou se quando chegar na sua casa, na madrugada, amanhã, durante o dia. Mas eu sei, eu tenho convicção do que o Senhor falou comigo. Então esteja atento, esteja ligado ao que o Senhor quer fazer esta noite nas nossas vidas, amém? Porque o Senhor tem uma nova história para nós.
Aleluia. Isaías capítulo 6. Mesmo assentados, mas com reverência, nós vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos, não venham eles a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei um título. Você está conquistando a unção que despedaça o jugo. Mas é porque me pediram um título. Mas quando o Senhor falou comigo, o Senhor falou sobre a importância de nós estarmos alinhados com o céu. Eu falei: Senhor, como é isso? Mas o tema é a unção que quebra todo jugo. E o Senhor falou para mim: se não houver alinhamento com o céu, não há como experimentar, não há como conquistar a unção que quebra o jugo. Então o Senhor, Ele vem ministrando numa sequência. E quando o Senhor começou nesse texto a falar comigo, o Senhor falou dos sentidos principais. Quais são os sentidos? Por que os sentidos? Nós temos 5 sentidos que nos dão percepção do mundo físico, que é audição, visão, o olfato, paladar e o tato. Com esses 5 sentidos, nós percebemos, nós identificamos, nós compreendemos o mundo físico. E, igualmente, nós precisamos ser capacitados pelo Senhor com os sentidos espirituais para que nós possamos perceber as coisas espirituais. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer, eu sempre confundo se é Romanos ou Coríntios, que fala assim: o homem natural não entende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele discerne bem a tudo, quando ele por ninguém é discernido. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, olha que interessante. Israel estava vivendo um caos social, um caos político, um caos espiritual. Porque o rei Uzias tinha trazido um tempo de paz, um tempo de prosperidade,
um tempo de abundância, um tempo de sossego para o povo. Só que o rei Uzias morre. E quando o rei Uzias morre, Israel fica desorientado. E quando nós vamos lá para o primeiro capítulo do livro de Isaías, você vai ver o Senhor abrindo o coração em relação à nação. E Deus vai dizer: esse povo, o boi, ele conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Ele vai dizer: olha, o culto que vocês oferecem para mim, o sacrifício que vocês trazem ao meu altar, eu já não posso suportar. Quem foi que requereu de vocês que vocês viessem me adorar? Quem foi que convidou vocês para um ajuntamento solene? Estou falando com as minhas palavras. Então Deus está extremamente, se é que eu posso dizer essa palavra, decepcionado, entristecido com o seu povo, com a atitude do seu povo. O Senhor chega a dizer assim: olha, quando vocês se ajuntam, eu não posso suportar a iniquidade. O pecado era tão forte. E eles iam para o culto, eles iam oferecer sacrifício, eles iam se apresentar diante do Senhor, mas eles não se purificavam. E isso estava abominável diante do Senhor. E aí vai chegar um texto, né? Inclusive eu falei sobre essa palavra no Hora Nona, que o Senhor vai dizer no versículo 19 do capítulo 1, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, era essa a situação de Israel. Um povo completamente alienado da presença de Deus. Eles não tinham mais discernimento do que eles estavam fazendo. Mas em meio a esse caos, em meio a essa situação, Deus encontra o coração de um homem. Deus encontra Isaías. E Deus então decide se revelar. E para você que, não sei, quem já estudou teologia, quem estudou música cristã, a música sacra, a história, nós passamos por esse texto porque ele é um exemplo de culto que é feito nos céus. Aparece para Isaías. E Deus mostra a sua glória para Isaías. Isaías começa a relatar no ano em que morreu o rei Uzias. No ano de tristeza, no ano de frustração, no ano de insegurança, no ano em que nós não sabíamos, não tínhamos perspectiva. Eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono. Olha que coisa tremenda. Deus se revelando em meio ao caos. E a palavra continua. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. O que eram essas asas? As asas cobriam o rosto, porque eles estavam ali mostrando reverência. Cobriam os pés, mostrando humildade. E com 2 asas eles voavam, mostrando a prontidão para servir. E os serafins clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou para mim: presta atenção. O que os serafins estavam fazendo? Eu falei: os serafins estavam adorando. E o Espírito Santo falou: lê de novo. Os serafins clamavam. A quem? Eles estavam falando para Deus? Eles estavam direcionados para Deus?
Não. A palavra diz que eles clamavam uns aos outros. Uns aos outros. E eu fiquei imaginando aqueles serafins, aqui não diz quantos serafins eram. Mas eu fico imaginando aquela cena, eles por cima do trono de Deus, olhando uns para os outros e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Ali era um ajuntamento solene. Ali era um ajuntamento de adoração, mas o que eles estavam fazendo ali, eles não estavam olhando para Deus e se dirigindo a Deus, eles estavam proclamando um para o outro o caráter da santidade de Deus. Oh, Rabachecai. Muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos fazendo nesta congregação. Muitas vezes nós não entendemos o poder que há quando nós estamos reunidos neste lugar. Nós não entendemos o que é adoração genuína. Nós não entendemos o que é o ajuntamento solene. E o Espírito Santo foi mostrando, o Espírito Santo foi ministrando sobre a minha vida a concordância entre eles. Não havia questionamento, não havia distração, não havia nada que pudesse tirar a atenção da santidade de Deus. Eles olhavam uns para os outros e afirmavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, Pai querido. E o texto continua dizendo que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Olha que coisa tremenda, irmãos. O clamor a respeito do caráter de Deus trazia um movimento, gerava um movimento que faziam com que os umbrais das portas se movessem e com que a casa se enchesse da glória de Deus. Será que nós temos noção disso? O pastor começou a falar aqui, eu falei: o pastor está pregando, Jesus. Será que você pode imaginar o que é isso? Eu vou falar um pouquinho daquilo que o Senhor me deu para a gente entender. E eu fui olhar o que é umbral. Umbral é a estrutura da porta. Olha que coisa interessante. A voz do que clamava gerava um movimento e os umbrais se moviam. Ou seja, a estrutura das portas se moviam. Aí lá em Gênesis 12, do 21 ao 23, nós vamos ver o texto quando o Senhor chama Israel no Egito e fala: olha, eu vou matar o primogênito de todos os egípcios. Só que o meu povo vai ser protegido. Então vocês vão sacrificar um cordeiro, vão colocar o sangue numa bacia, vocês vão pegar o isopo e vocês vão passar o sangue sobre os umbrais das portas. O que esse sangue sobre os umbrais fala para nós? O sangue nos umbrais fala de permissão. O anjo da morte não tinha permissão para entrar. E o povo de Israel não tinha permissão para sair.
A permissão para as trevas de não entrar é porque Deus não permite o inferno tocar aqueles que são seus. E a falta de permissão para o povo sair é porque eles estavam debaixo da proteção de Deus. Vamos mais para frente. Quando nós olhamos para uma porta, a porta ela precisa de quê? De chave. Certo? Então Apocalipse 3:7 vai dizer que o Senhor, Ele tem nas suas mãos a chave de Davi, que abre, ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Isso fala de quê? Autoridade. Será que você está entendendo o que Deus está falando? Olha que interessante. A voz da adoração na linguagem do céu movimentava a estrutura da porta. Ou seja, a voz em concordância, a voz na linguagem do céu, na frequência da adoração do céu, movimenta portas espirituais que se abrem e se fecham ao nosso favor, enquanto a glória do Senhor se manifesta. Então, enquanto nós estamos aqui reunidos adorando, enquanto nós estamos aqui clamando, enquanto nós estamos aqui declarando o caráter de Deus, a majestade de Deus, o agir de Deus, há uma movimentação espirituais de portas. Oh, aleluia, ao meu e ao seu favor. Então a porta, ela tem um significado espiritual que se reflete no nosso mundo físico. E o Senhor diz: o meu povo não tem conhecimento. Porque enquanto o culto está acontecendo, enquanto nós estamos reunidos em unidade, em concordância, portas espirituais estão sendo movimentadas através da declaração da minha e da tua voz. Existe uma autoridade de Deus sobre nós. Aleluia! E não é só isso, queridos. Porque quando nós olhamos a vida de Paulo e Silas em Atos capítulo 16, nós vamos ver lá no versículo 18, né? À meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e louvando. E o que acontece? A Bíblia diz que há um terremoto naquele lugar e todas as portas são abertas. Os cadeados, as cadeias são quebradas e todos os que estavam presos ficam livres. Você tem dúvida de que nesta noite os céus estão se movimentando ao teu favor? Você tem dúvida de que nesta noite há uma autoridade sobre a tua vida para declarar no mundo espiritual e físico que as portas do céu se abram sobre você? Oh, Ramachekalabai. E aí o Senhor disse para mim, é por isso que Jesus ensinou aos discípulos o poder da concordância. Aquela concordância escrita lá em Mateus 16, 18, 19, que vai dizer que se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa, será feito por meu Pai. E lá em Mateus 16, 19 vai falar: o que ligardes na terra é ligado, o que desligardes é desligado. E olha só, desligar, no verbo grego, o verbo grego para desligar é luo, que significa desamarrar. Então, desamarrar,
no grego, luo, quer dizer livrar qualquer coisa amarrada, desligar alguém amarrado, libertar da prisão, libertar da escravidão ou doença, liberar alguém que está preso por Satanás. E ligar, no grego, o verbo é del, que quer dizer amarrar com correntes para não sair do lugar. É como prender um animal. Então, quando eu declaro, junto com alguém que está ligado ou desligado, se eu desligo, eu estou desamarrando. Quando eu ligo, eu ordeno as trevas que fiquem presos em correntes e Satanás não pode agir contra a igreja do Senhor Jesus. Mas isso acontece quando? Quando nós estamos em concordância. Olha para o seu irmão e fala assim, a concordância é a linguagem do céu. Aleluia, vamos para frente, porque tem muita coisa ainda. Então, há um poder liberado sobre a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus, me ajude a falar o que eu preciso entregar. E aí, aqui, quando diz que os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, a casa se enchia de fumaça. Que fumaça era essa? A glória. Quando eu e você entendermos que a concordância é a linguagem do céu para abençoar a minha e a sua vida, a glória do Senhor vai encher esse lugar. E aí, sabe o que vai acontecer? Porque quando a glória do Senhor enche o lugar, Isaías entende a sua condição de pecador. É através da manifestação da glória de Deus que acontece salvação. E algumas pessoas falam assim, por que não está havendo salvação? Porque muitas vezes nós estamos agindo fora da linguagem do céu. A gente não está alinhado com o céu. E aí a gente está aqui no culto, né? E aí eu estou pensando lá na morte da bezerra. O culto está acontecendo aqui, o ministro está dizendo assim, levanta a tua mão. E aí você está falando assim, nossa, olha a roupa da irmã, não está adequada. Eita, fulano desafinou. Aí fica procurando se alguém chegou. E aí você fica distraído. Deixa eu dizer uma coisa. A unção é uma pessoa. A unção que quebra o jugo não é esse óleo. Isso aqui é um símbolo. A verdadeira unção, João fala lá em 1 João capítulo 2, versículo 29. É a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é tão sensível, irmão. Oh, rebadara xereca. Haredara xurica. E às vezes você perde de receber uma grande vitória, uma cura, porque você está distraído, porque você está desligado, porque o seu coração está em outro lugar, porque a sua mente está questionando, está dizendo, não sei se isso é assim não. O pastor hoje está gritando demais. Nossa, mas eu não dou conta. E aí a gente presta atenção em milhões de coisas.
e a unção passa. Você sabia que a unção para este culto nunca mais vai ser a mesma? Ela nunca mais vai se repetir. A graça, a unção que está sobre a tua vida, sobre a minha vida esta noite, ela nunca mais vai se repetir. Meu Deus do céu. Deixa eu falar porque tem muita coisa. Isaías fala: ai de mim. Quando a glória do Senhor enche aquele lugar, ele diz: ai de mim, eu vou perecer. Por quê? Porque eu tenho lábios impuros. Eu estou no meio de um povo de impuros lábios. O que é isso? O Senhor falou para mim: sabe que atitude é essa? Sabe que sentimento é esse? Sabe qual é a percepção que Isaías tem aqui? Isaías entende que ele está inserido no meio de um povo que não fala a linguagem do céu, que não conhece o Deus a quem adora. Eles não conhecem o Senhor. É por isso que eles estão vivendo em iniquidade. É por isso que eles estão vivendo em pecado. E onde há o pecado, meu querido, a unção de Deus não pode agir. Oh, na Calábria. Nós estamos vivendo um tempo em que nós achamos que é só dizer assim: ah, Senhor, me perdoa aqui, perdoa a multidão dos meus pecados, e aí eu vou lá na frente, e aí eu recebo uma oração, e num passe de mágica as coisas vão acontecer. Eu tenho uma triste notícia para você: o mundo espiritual, o reino de Deus não funciona assim. Não funciona assim. A palavra do Senhor diz: sem a santificação, ninguém, não sou eu que digo, sem a santificação, ninguém, olha para o seu irmão e diz: ninguém, ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor. Você pode ser profeta, você pode ter visão, você pode ter o dom de línguas, você pode interpretar. Paulo diz: ainda que eu tenha o dom de queimar a minha vida, entregar a minha vida, o meu corpo para ser queimado. Dom não salva ninguém, irmão. E ele entende que ele está vivendo, que ele está acostumado com uma linguagem diferente da linguagem do céu. A linguagem do céu é a linguagem de santidade. E ao contrário da santidade declarada pelos serafins, ele estava habitando um ambiente de pecado e iniquidade. Aí ele olha para ele e ele diz: ai de mim, eu vou morrer. Eu vou desfalecer. Sabe por quê? Porque o pecado não suporta a presença da santidade de Deus. Oh, irmão, entenda uma coisa. Foi por isso que Jesus veio. É por isso que o Senhor nos ensina lá em João, capítulo 1, versículo 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não tem como andar junto presença de Deus e pecado. Não tem como. Não vai andar. Não vai dar certo. Como diz os meninos, não vai dar bom. Então, daí, era necessário o quê? Uma mudança de vida. Olha para o seu irmão e diz assim: é necessário uma mudança de vida. É necessário uma mudança nos sentidos de percepção da vida para suportar estar na presença de Deus. E qual é o sentido de percepção de vida que aparece aqui? Aí o serafim voa, vai lá no altar, pega uma brasa viva e toca onde?
Nos lábios. Por que nos lábios? Porque a unção, o Espírito Santo, vai agir na tua vida exatamente aonde você não consegue vencer o pecado. Porque a função do Espírito é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que quando a unção vem, ela quebra o jugo. Porque quando o Espírito Santo se manifesta, você não pode mais ficar da mesma maneira. A unção que quebra o jugo não vai vir como um paliativo na tua vida. A unção que quebra o jugo vai vir para transformar a tua história. Ai, cadareba! Deus não deu o seu filho para te dar um paliativo. Deus trouxe o seu filho à terra para que você viva eternamente na sua glória. E para isso você precisa passar pelo processo de Deus. Qual é o processo de Deus? Primeiro eu tenho que reconhecer a minha condição de pecador. Eu vou rapidinho. Depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer confissão. E eu preciso me arrepender. Não basta, irmão, apenas eu dizer, realmente eu sou pecador. Eu tenho que confessar. E eu preciso me arrepender. Eu preciso dizer, Senhor, eu sou mentiroso. Senhor, e eu gosto de mentir. Eu não dou conta de parar de mentir, porque eu gosto da mentira. E eu confesso isso como pecado, Senhor, mas eu me arrependo, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo, me convence. Age em mim, trabalhe em mim. Porque a única coisa que legaliza Satanás agir na tua vida é o pecado. Sabia disso? Se você tem pecado, a retaliação vem. Se você tem pecado, os demônios vêm. É como você tem um lixo na sua casa. E aí, né, eu trabalho aí com as abençoadas e tem uma abençoada que eu atendo a casa dela 2 vezes. Eles têm 4 cachorrinhos. Imagina, eu vou terça e sábado. Imagina, eu vou terça, deixo a casa limpa, tiro o lixo. Imagina eu chegar lá sábado e ficar quarta, quinta e sexta sem tirar o lixo. Como é que vai ficar isso? Vai ficar podre, não vai? E aí vai juntar o quê? Primeiro formiga. Depois barata. Mosca. Daqui a pouco tem rato. Aí você não entende. Porque você está sendo roubado. Você não entende porque que você está ficando doente toda hora. Você não entende por que você está tendo uma infecção, porque você está fraco espiritualmente. Ah, mas eu queria ser usado, igual o pastor Arley. Mas você está cheio de lixo na tua vida. Como é que o Espírito Santo vai quebrar o jugo se você não tira o lixo? Olha para o seu irmão e diz assim, irmão, tira o lixo. Está fedendo, irmão. É preciso tirar o lixo. Ai, meu Deus, o ministério de louvor já está subindo. E por último, a purificação. O que é a purificação? É quando eu tenho as minhas vestes, o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, a minha mente, o meu coração, lavados pelo sangue do Cordeiro.
É quando eu digo, vem, Senhor, me limpa. É quando eu me derramo e digo, Senhor, não quero mais ser essa pessoa. Eu quero ser diferente. Eu quero ser limpo. Eu quero ser um canal limpo para ser usado pelo Senhor, para ser cheio. Aí a unção vem, irmão. A presença vem. A graça vem. Os dons vêm. A cura apressadamente brota. As coisas começam a mudar. Aleluia. O que acontece depois da purificação? Ele diz, então eu ouvi. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. É só depois da purificação que a gente consegue ouvir. Ele ouve a voz do Senhor. O Senhor fala, quem enviarei? Então existe um processo de purificação para que os sentidos de percepção da linguagem do céu sejam ativados e a unção que quebra o jugo seja conquistada. Ele ouve a voz do Senhor. Ali começa um relacionamento íntimo e profundo. Ele ouve agora não mais a voz dos serafins clamando uns aos outros, mas agora ele ouve a voz do Senhor, daquele que está sentado no trono. E Deus fala, quem enviarei? E ele com o coração, com a vida purificada, ele diz, Senhor, eu estou aqui. Envia-me a mim. Ele está pronto para servir. Ele está pronto para ser guiado. Ele está pronto para começar uma nova jornada de vida na presença de Deus. E o que o Senhor faz? O Senhor olha para ele. Eu gosto muito disso que o pastor Arley fala. Deus dá para ele um destino. Uma direção. E o Senhor diz, vai e dize a este povo. Deixa eu dizer para você, essa experiência de conhecer, de ouvir, de entender a comunicação do céu e de ser purificado para começar a falar a linguagem do céu. Ela traz sobre Isaías uma experiência de uma tal maneira que aquele homem deixa de ser um homem comum e ele se torna um homem de Deus. Ele se torna um profeta. Então ele tem essa experiência com o mundo espiritual e ali ele recebe capacitação e unção para o ministério. Eu quero te dizer que mais do que resolver os teus problemas, mais do que te dar uma cura, mais do que agir na tua família, e eu vou dizer isso por experiência, Deus, Ele tem uma experiência pessoal e particular com você. Os meus filhos, apesar de eu nascer numa cristã, apesar de eu ser pastora, ungida, e de eu ter uma reputação no ministério, Deus falou primeiro em você, depois na tua casa. E o Senhor falou, você vai se santificar, para que através da tua santificação, os teus filhos sejam santificados. Porque quando você lê lá em João 17, Jesus vai dizer, eu a mim mesmo me santifico, para que eles sejam santificados. Se você andar na santidade de Deus, meu irmão,
A unção que quebra o jugo vai ser um contínuo na sua vida. Todo dia é uma unção nova. Todo dia é um mover novo. Todo dia é uma glória. Haradicai, aonde você andar, aonde você estiver, a glória do Senhor vai se manifestar e as pessoas vão começar a olhar e a dizer: o que é isso que você carrega? Eu quero isso na minha vida, eu quero conhecer esse Deus, eu quero servir a esse Deus, porque eu não entendo como que você, no meio do caos, no meio de tanta situação, você está de pé. Eu vejo vitória, eu vejo alegria, eu vejo saúde, eu vejo prosperidade, eu vejo um agir sobrenatural sobre a tua vida. Isso é a unção que quebra o jugo. Então você precisa estar alinhado com o céu. Aramashudikai. Aleluia, fica de pé no teu lugar. Haraki ande katai shudikai. Harabiaseri biasai. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que Ele está te levantando como profeta. Você não vai sair da forma como você entrou. Você não foi ministrado todos esses dias para ficar da forma como você estava. Eu quero profetizar esta noite que há uma linha divisória do que foi a tua vida até aqui e do que será daqui para frente. E você que quer viver isso, vem aqui na frente. Mas venha com o coração aberto, dizendo: Senhor, me envolve inteiro com teu sangue. Ah, Senhor, me convence do meu pecado esta noite. Eu quero me arrepender. Eu quero ser limpo, porque quando o Senhor te limpa, Satanás não tem mais direito de tocar em você, não tem mais direito de tocar na tua família. A autoridade está sobre a tua vida, e você vai dizer para as trevas: sai, e ela tem que sair. Você vai liberar no mundo espiritual portas abertas, permissão do céu. E vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua história. Aquilo que estava morto vai viver, aquilo que era infértil vai gerar. Eita Deus, erebaixo de calabá, arabiaçui anderebaxei. Oh, Espírito Santo, vai quebrando cadeias esta noite, Senhor. Ah, Senhor, vai entrando nessa área. Ah, Senhor, nós estamos aqui como igreja, dizendo: nos perdoa. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa a nossa indiferença. Perdoa, Senhor, o nosso comodismo. Perdoa, Senhor, a nossa falta de entendimento, a nossa insensibilidade ao Senhor. Ah, Senhor, nós não queremos mais viver essa vida comum. Nós queremos viver o teu sobrenatural. Então entra hoje nessa área que é tão difícil, essa área desse pecado, Senhor, que está me consumindo, que está consumindo os teus filhos, essa área que Satanás estava segurando, essa área que Satanás estava oprimindo. Oh, Ramashui decai. Em nome de Jesus eu dou uma ordem nesta noite: Satanás, solta essa mente, solta esse coração. Espírito de vício, vai embora agora. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa família.
Em nome do Senhor Jesus, espírito de confusão, esse demônio que tem entrado nesse casamento, nós damos uma ordem esta noite: sai dessa casa agora, sai dessa aliança agora. Oh meu Deus, e toda iniquidade, toda perversão, Senhor, cada um sabe o que tem feito, mas nós nos arrependemos esta noite diante de Ti. Nós pedimos, Senhor, perdoa, 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 nos lava, Senhor, nos alcança, Espírito Santo, esta noite. Continua ministrando a esse coração, continua ministrando no espírito dos teus filhos, porque eu profetizo, nunca mais eles serão os mesmos, nunca mais eles viverão essa mesma resistência, porque nós, diante do teu altar, declaramos toda resistência maligna, cai por terra, em nome de Jesus. Seja livre, meu irmão. Receba perdão de Cristo. Receba a lavagem purificadora do sangue de Jesus. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero terminar dizendo para você, perguntando para você, enquanto os serafins clamavam, havia um movimento no lugar onde eles estavam e a glória do Senhor se manifestava. O que a minha e a sua voz está produzindo no mundo físico e espiritual? Começa a prestar atenção hoje. O que a sua voz está produzindo ao seu redor, nas circunstâncias, o que a sua voz está produzindo na vida daqueles que cercam você, na sua família, na vida dos seus amigos, no seu trabalho, no seu ministério. Que esta noite o Senhor toque os nossos lábios. E as nossas palavras não sejam mais alinhadas com a terra, mas que a nossa linguagem seja a linguagem do céu. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero só que você olhe para alguém e diga assim: eu concordo com a sua vitória esta noite. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. A unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo.